Piracaia significa em tupi peixe queimado. Pirá, peixe, caia, queimado. A cidade de Piracaia foi fundada em 16 de junho de 1817 por Dona Leonor de Oliveira Franco, com o nome de Santo Antônio da Cachoeira. A cidade se formou ao redor da pequena capela, onde atualmente se encontram diversos casarões antigos e com belíssimas arquiteturas. Mas muitos se perguntam, onde fica localizada Piracaia? Piracaia está localizada na Serra da Mantiqueira, tem acesso pelas rodovias Dom Pedro I e também pela Fernão Dias, e está a 89 quilômetros de São Paulo. A cidade foi considerada uma das mais hospitaleiras do Brasil pelos usuários da plataforma Airbnb. Tudo isso é reflexo da nossa história e do nosso povo, que é acolhedor e ama Piracaia. Exemplo esse do casal Benedito Correia e Dona Benedita Correia, servidores municipais aposentados que são gratos por tudo que Piracaia proporcionou a eles e a toda a sua família. Eu trabalhei muitos anos com a família Troster, meus filhos, que foi uma família bem conhecida em Piracaia, a família Troster. Depois fiz um concurso, passei pela prefeitura, né? Daí comecei trabalhando na escola, comecei no João de Moraes Góes, trabalhei um bom tempo lá, fiz muitos amigos lá, muitos alunos me conhecem até hoje e sou muito grata. Depois trabalhei no Parque dos Pinheiros também, que foi um bom período da minha vida, sou muito grata também, conheci muitos alunos que até agora a gente se conhece, se fala, inclusive você. A prefeitura, eu fui um pouco pela creche, um pouco depois, um pouquinho tempo, uns mesinhos só. Daí fez concurso, daí teve concurso, passei também, daí comecei lá, fiquei 16 anos trabalhando na prefeitura. Eu tenho muito orgulho de Piracaia, que sou, minha família toda de Piracaia, trabalhei, construí, fiz minha vida em Piracaia. Inclusive meu pai tem uma avenida que tem o nome dele, também é questão de muito orgulho para mim, Francisco Antônio de Almeida. Então para mim é muito gratificante. Tenho muita recordação boa dos companheiros de trabalho e dos alunos, que até hoje eles me reconhecem. Então a gente tem uma gratidão. Eu também, eu também nasci por cá, nasci de 12 quilômetros daqui da cidade, lá na Cachoeira Acima, lá. E agora, depois me parei na prefeitura, eu arrumei muitos amigos também, os companheiros de trabalho, beleza, temos até hoje com todos eles. E foi muito bom. Eu já comecei, temos o doutor Célio, foi muito bom também. Todos que passaram foi bom, para mim não tem o que falar, não. Foi uma beleza. E 16 anos gostoso, trabalhei lá. O ponto turístico mais famoso é a Igreja Matriz de Santo Antônio da Cachoeira, cujo teto possui a pintura de todos os papas. É a segunda igreja do mundo a possuir tal acervo, sendo a primeira a Basílica de São Paulo, em Roma, na Itália. Outro ponto turístico famoso é o Santo Cruzeiro, que é um dos maiores crucifixos do mundo. Mas Piracaia já teve cinema, teve teatro e até uma biquinha que era muito conhecida pelos jovens da época que brincavam e suas mães até lavavam roupas lá. Apaixonada por Piracaia, a dona Raquel Cinelli Barros Mosqueira relembrou algumas festas, carnavais e os clubes que frequentava com os amigos. Está sendo tão nostálgico que parece que a gente está vivendo novamente e eu até consigo imaginar o trem chegando aqui em Piracaia na época. Em primeiro lugar, boa tarde, né? Então, eu passei a minha infância até os 10 anos aqui em Piracaia. Frequentava o Tomás Cunha, então eu tenho muitos amigos ainda daquele tempo. A vida era muito gostosa, a escola era muito boa, as professoras também muito boas. Depois, como aqui não tinha ginásio, eu fui estudar em São Paulo, no internato.
Colégio Santa Marcelina. Fiquei 8 anos lá. Então, dos 10 aos 18, eu só frequentava Piracaia nas férias. Mas aqui era muito bom, porque as férias eram movimentadas, tinha muitos bailes, e os barzinhos também, que a gente ia com os colegas, né, com os companheiros. A praça era muito gostosa. Eram poucas coisas, mas a gente se divertia muito. Nós tínhamos 2 clubes. Tinha o Clube Recreativo Literário, que era ali onde é a Câmara, e tinha o Clube Atlético Piracaense, que era na casa onde hoje a Patrícia Aires é dona, aquela casa de esquina da São José Aires. Ali teve um promotor de justiça que veio trabalhar aqui em Piracaia e ele se empolgou e fundou esse clube onde a gente dançava, né? Também o carnaval era muito bom aqui em Piracaia, nós fazíamos carnaval de rua, sabe? Então curso, com caminhão, com jipe, tudo que tinha direito. E nós saímos geralmente lá da Chácara de Onero, com caminhão enfeitado, né? O caminhão mais assim, enfeitado é o do Caetano Fiorellini, que ele fazia questão de ir puxando o bloco, né? Quando chegava na cidade, nós parávamos ali na frente de hoje, onde é o Grace Hotel, que naquele tempo era a casa do seu Benedito Pinheiro, e ali nós dançávamos na rua. Então era muito saudável, sabe? Era muito gostoso mesmo, era diferente de hoje. Quando a gente era criança, a água boa mesmo aqui era da biquinha ali do Jardim Alvorada, né? Que naquele tempo não era Jardim Alvorada. Então tinha uma pessoa que buscava, era Tica o nome dela, buscava caldeirão de água para as famílias, ganhava o dinheirinho dela, trabalhava assim, né? Ela ia de manhã, pegava o caldeirãozinho nas casas e já à tarde entregava para todo mundo, né? E então era uma água muito gostosa, muito boa, era famosa até a água da biquinha. O pessoal vinha para ir tomar água da biquinha, né? Depois contaminou, viram que estava contaminada, né? Vai ver que a gente até tomou água contaminada e não percebeu, né? Mas era muito bom. E era até motivo para piquenique. Porque a gente, né, levava um lanchinho, às vezes ficava lá perto da biquinha e tomava lanche ali e conversava, se distraía, né? Normalmente, meu pai contratava um táxi para trazer a gente. Era o Ju, pai do Chicolândia. Eu estou falando nomes porque quem ouvir vai lembrar dessas pessoas. Então o Ju fazia nossas viagens, tanto para ir para o colégio como para voltar, porque não tinha ônibus em horário que chegasse em tempo no colégio, que tinha horário para chegar, colégio de freira e tal, né? Era muito rigoroso o regulamento. Então demorava 4 horas, nós saímos daqui às 5 da manhã para poder entrar às 9 no colégio, que depois das 9 já perdia ponto, todas aquelas coisas que acontecia, né? Mas quando a gente ia de ônibus era muito gostoso, porque era farra, né? E de trem também. Muitas vezes nós fizemos viagem de trem, que era a baldeação em Campo Limpo, então todo mundo gostava de desce do trem, sobe do trem, tudo é movimento, né? Tinha uma lanchonete, a gente comia um pãozinho com mortadela muito gostosinho, fresquinho, né? E então as viagens de trem também eram gostosas. Só que sempre a gente chegava meio queimada, né? Porque tinha fagulha que sempre queimava alguma coisa. Mas, no mais, era muito gostoso também. Depois, fiquei em São Paulo e agora voltei, faz 30 anos já quase que estou aqui, né? E pretendo ficar aqui. Eu gosto muito. Piracaia é uma cidade que é muito gostosa, tem muitas chances de evoluir, né? Muito perto de São Paulo, né? E a gente já está vendo o comércio melhorando, né? Só não tem indústria. A indústria precisaria conseguir, né? Mas acho que com o tempo nós vamos até ter umas indústrias a mais aqui, né? E no mais, acho que... Talvez a forma de amar, acolher e ajudar são algumas das características que faz de Piracaia o melhor lugar para se viver. Dona Maria José Frioline Moreira é mais um exemplo de cidadã piracaense. E pensar que ela, junto ao grupo da oficina Santa Rita de Cássia, ajudaram
tantas famílias e continuam ainda ajudando. Peço até licença aqui para compartilhar que o primeiro enxoval deste jornalista e apresentador que vos fala foi um presente dessas pessoas do bem. O bom é que Piracaia sempre espalhou bem e por isso a nossa terra sempre foi abençoada. Olha, o meu maior trabalho sempre foi na Igreja Católica. Sempre estive ligada com a Igreja Católica. Mas também trabalhei na assistência social por um período de 4 anos. Nós encabeçamos o projeto Selo Cidadania, que era a troca de reciclagem por pontos. Esses pontos significavam alimentos. Isso foi durante 4 anos. E continuei novamente na reforma da Igreja Matriz Santo Antônio. Aí nós trabalhamos mais uns 10 anos, mas nunca trabalhei sozinha. Sempre tive uma equipe enorme junto comigo, ex-alunas, alunas, porque eu dava aula de bordado, aula de costura, então as minhas amigas sempre foram minhas grandes companheiras. Trabalhei também na oficina de Santa Rita de Cássia, durante uns 15 anos mais ou menos. Mas, como vocês veem, não parei até hoje. Sempre que tem alguma campanha, nós ajudamos. A mesma turma sempre vai se renovando. Temos filhos, netos já ajudando, mas sempre estamos juntas. Vocês devem lembrar da Dirce Badari. Ela foi primeira-dama durante quase 8 anos. E fez um trabalho maravilhoso na assistência social, sem ter nenhuma formação de faculdade, de nada, só do coração mesmo. E isso foi passando para todos nós da família. Então, a minha maior incentivadora sempre foi ela. O legado dela passou para a filha, que hoje é a Márcia Badari. Todos conhecem também. No momento, eu estou meio parada com os trabalhos devido ao Covid. Não posso sair de casa, sou grupo de risco, então há quase 2 anos já que eu estou dentro de casa. Mas o que eu posso fazer, eu mando para a cidade, para as pessoas, através da internet, sempre. A rede social ajuda bastante nesse ponto. Ano passado mesmo eu fiz uma campanha só através do celular. Deu muito certo, foi ótima. Então a gente está sempre fazendo alguma coisa. No centro urbano, são diversas edificações centenárias, situadas em ruas estreitas, que nos fazem lembrar a época de Brasil Imperial. Aliás, são muitas igrejas e prédios históricos que fez de Piracaia cenários de novelas, filmes e até mesmo gravações de videoclipes de artistas renomados. A Igreja do Rosário foi construída em 1871. As paredes são de taipa com quase 1 metro de espessura. E ainda falando de turismo religioso, o Santo Cruzeiro, em 26 de novembro de 1939, quando as Santas Missões esteve presente em Piracaia, foi colocado no Morro da Penha uma grande cruz de madeira. No ano de 1944, foi colocada a pedra fundamental para a nova cruz, e foi assim que o grande arquiteto José Bonetti esculpiu o Santo Cruzeiro, um crucifixo de 14 metros de altura em cimento, inaugurado no dia 14 de julho de 1946. Esse enorme monumento fica em um morro a 1.200 metros de altitude, podendo-se avistar toda a cidade de Piracaia. Pode-se chegar até o Santo Cruzeiro por uma escada com 590 degraus, com paradas para descanso, que começa ao lado da Gruta Nossa Senhora Aparecida ou pela rua Antônio Poloni. A Gruta Nossa Senhora Aparecida foi construída no ano de 2004 e lá está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, tradição de romeiros passarem todos os anos e pedir bênçãos para irem rumo à Aparecida. E também a Igreja Santa Cruz de Leopoldo, que teve a sua obra finalizada em 20 de junho de 1933, conhecida também como a Igreja das Almas, que fica na entrada do calçadão TT Brandão. Muita coisa mudou, mas o acolhimento de Piracaia não é de hoje. As pessoas se juntavam com os vizinhos, ficavam nas janelas conversando e quem tem história para contar
é a dona Maria Eugênia Brandão Léo. Ela tem muita história, afinal, são 94 anos na mesma rua. Eu sou dessa rua, nascida e criada. Eu moro aqui há 94 anos. E a cidade progrediu muito. A rua era de terra, agora já mudou para asfalto, do asfalto já mudou para o paralelepípedo. Vai progredindo, né? Se bem que eu gostava do asfalto, mas esse prefeito está sendo muito bacana, tá cuidando da festa, dando muita importância para as coisas. E o povo está vendo isso com muito bons olhos. A cidade era muito calma. Os vizinhos se visitavam, em calor, sentavam nas portas para dar um apoio. O outro vinha ficar conversando. A rádio era muito pouca gente que tinha, então eu, se queria assistir, ia na casa daqueles poucos que tinham. Meu pai mesmo, na casa dele, sempre enchia de gente para assistir os programas. A guerra nós assistimos da BBC de Londres, diretamente. Aqui tinha o jornalista Walter Pucinelli, que transmitia, arrumou para transmitirem de lá. E antigamente havia mais união assim, familiar, mais um vizinho dava-se bem com o outro. Hoje está mais difícil. Então eu estranho nesse ponto. Aqui tinha 2 cinemas, passavam filmes em série. Segunda era uma série. Na terça, outro filme em série. E sábado e domingo passavam filmes muito bons. Aqui já teve 2 cinemas, 2 bandas de música. A cidade foi muito mais alegre. As festas, com as comemorações eram lindas. Começava com a alvorada, os caiapós, as congadas. Só terminava à noite, quando ia levar a coroa na casa do festeiro do próximo ano. E tudo que traz muitas saudades. As moças iam na praça, os moços também. Eles ficavam na calçada e nós dávamos volta do jardim, só via a pessoa que a gente gostava na hora que passava perto. Era muito reservado tudo. E tudo isso mudou muito, né? Não sei se for para melhor ou para pior, mas o tempo dirá. Eu e minha família meus irmãos eram muito bairristas. Não gostavam que falassem mal de Piracaia. E até hoje não gostamos, né? Já que é para falar de história, vamos lembrar então da Escola do Comércio. Com certeza formou muitos alunos em Piracaia e muitos deles aí hoje estão empreendendo, outros seguiram outras faculdades também. Então, se você tiver alguma lembrança, já coloca aqui nos comentários também. E as noites na Praça da Matriz, as paqueras na praça, os pedidos de músicas narrados na voz de Walter Pucinelli. Na realidade, já daria para ter escrito vários livros sobre Piracaia. Aproveito também para informar que o senhor Dito, ex-funcionário da Biblioteca Municipal de Piracaia, está precisando de apoio para publicar o livro dos 200 anos de Piracaia. E se você tiver interesse em ajudar, já comenta aqui abaixo também. Marcar os acontecimentos, os acontecimentos mais interessantes de 1912 para cá, porque de 1911 esse livro já foi escrito, é um tipo almanaque, e eu também segui no mesmo critério. Eu tenho 76 anos, todo mundo me conhece por Zinho. Meu pai foi um dos maiores esportistas da cidade, né? Ele estava no esporte desde 1948, ele está no esporte, e eu herdei essa parte esportiva, eu herdei do meu pai. Ele teve o primeiro programa Resenha Esportiva, foi J. Moreira, meu pai, que criou na antiga A Voz de Piracaia, do Walter Pucinelli. E quando eu fui para a rádio e criei o programa esportivo, então, em homenagem a ele, pus Resenha Esportiva. Mas eu participo da atividade social de Piracaia há muitos anos.
Eu fui diretor do Clube Recreativo Piracaense por 10 anos, fui diretor da Escola de Comércio, fui professor da Escola de Comércio, trabalhei também em várias comissões de esportes com o Jair Léo, com o Mário Molon, comissão do Cruzeiro com o Nabor Júnior, Fiore e outras, Jair Léo, nossa companhia toda, também trabalhamos, tá? Participo, já fui secretário de Câmara de vários presidentes, fui chefe de gabinete do prefeito Eurísio Badari, José Luiz Costa. Enfim, a gente participa aí da história de Piracaia há muitos anos, né? Então, e a gente vê hoje essa pandemia paralisar tudo. Piracaia tinha várias indústrias, calçados, né? Estava pleno emprego na época, né? Com várias empresas aí, dando aí mais ou menos 3 mil empregos às indústrias calçados, né? De repente, hoje está difícil o emprego, né? Tem muita juventude aí, muitos jovens sem emprego, procurando o primeiro emprego, está difícil, né? A lembrança, assim, a gente é um pouco emotivo, mas eu lembro da nossa Praça Santo Antônio. Era uma praça com coreto, os bancos, uma pracinha pequena, que em todos os sábados, o sábado era o dia do footing, que chamavam, das meninas andando em volta dessa praça, os jovens paquerando, e o Walter Puccinelli com o alto-falante dele na praça, tocando música. Estava oferecendo, alguém oferece para alguém, o José oferece para Maria, enfim. São lembranças do que a gente era jovem, né? Moço, adolescente, então a gente lembra com saudades, porque não tem mais também, né? Cinemas, nós tínhamos cinemas, 2 cinemas em Piracaia, dois cinemas. O Clube Recreativo funcionando do sábado à noite, domingo à tarde, bailinhos, enfim. Daí isso dá saudade do tempo da nossa Piracaia antiga, né? Mas também o tempo vem vindo, o progresso vem vindo, vai mudando tudo, mas... né? Então a gente sente saudade dessa época da adolescência, né? Nós tomamos conta do Instituto de Ensino Profissionalizante de Santo Antônio da Cachoeira por mais de 10 anos. Lá nós atendíamos na época lá 105, chegamos a atender 150, 200 crianças, né? E ali foi a sementinha da fanfarra municipal de Piracaia, né? Na Escola de Comércio, depois o Instituto. Então juntos, foi hoje onde tem banda, marcial, Piracaia, tudo. A sementinha foi lá atrás da Escola de Comércio e depois veio o Instituto também, né? Então a gente participa, né? A gente tem uma história um pouquinho ajudando a nossa cidade, né? E estamos aí, graças a Deus, 76 anos, estamos aí na grupo de risco de idosos, se cuidando, né? Por causa da pandemia, e ficando em casa. E parabenizo Piracaia nessa data, parabenizo todos os piracaenses e tenho muita confiança nos jovens. A esperança para a juventude que vem vindo. Piracaia tem turismo ecológico, como o Parque Ecológico Municipal Dr. Gilberto Nogueira. Uma área de 40 mil metros quadrados, conta com lago, pista de Cooper, playground, quadra de área, horto com viveira de mudas, orquidário, lanchonete e estacionamento. O parque está localizado na rua Sebastião Ferreira de Araújo Filho. E também a Praça Horácio da Silva Pinto, que virou cartão postal do bairro Vila Biarritz e conta com pista de caminhada, parque, academia, churrasqueira e também a pista de skate. Agora voltando nas histórias, quem aqui não frequentou o Instituto, ou melhor dizendo, o antigo ginásio? A Dona Clarinha junto com a Dona Cida Guerra fizeram uma história e com certeza você vai se recordar. Bom, sempre eu trabalhei na cidade com envolvimento na igreja, né, na comunidade, a gente sempre trabalhou voluntariamente com tudo, né? Então a gente está sempre batalhando ainda. O Instituto a gente trabalhava com as crianças em contraturno escolar, então tinha a recreação, tinha a tarefinha da escola, alimentação, passeio, e durante 9 anos eu permaneci ali administrando, colocando junto com a diretoria esse projeto para frente. Depois, infelizmente, por falta de recursos, a gente não pôde mais prosseguir. Piracaia é a cidade que eu adotei desde pequena, né? Não sou nascida aqui, mas tenho o meu coração pregado aqui, meus filhos, meus netos, e meu pai, minha família do meu pai toda é daqui da cidade. Então eu tenho grande amor por essa cidade, quero muito que ela progrida, que ela tenha muitos recursos para que meus netos não precisem sair daqui, né? Que
que continuem aqui. Assim como meus filhos trabalham, estudaram, nasceram aqui, convivem aqui. A nossa família, meu irmão, né, era presidente da PAI, ele infelizmente faleceu nesse decurso, mas ele se empenhou muito e com isso capturou toda a família para que também ajudasse, e a gente permaneceu até hoje. Hoje meu marido está na segunda gestão de presidência da PAI, e eu sou diretora, e a gente está lá sempre batalhando. É o nosso amor. A gente está quase chegando ao fim dessa viagem. E que viagem! A gente promete que no próximo documentário a gente vai trazer também outras histórias, outros personagens e outros bairros. Mas vamos falar um pouquinho de Batatuba? Você conhece a história do distrito de Batatuba? O distrito foi nomeado em homenagem ao senhor Jean Antonin Bata, que nasceu em 7 de março de 1898 e chegou a Piracaia em 1939, vindo da Tchecoslováquia com o intuito de construir cidades batas em território brasileiro. O senhor Antonin Bata foi um grande empreendedor e fundador da Companhia Sapaco para Comércio e Indústria no início dos anos 40, que foi desativada em 1983. Batatuba integrou um programa internacional de cidades destinado a concretizar arquitetônica e urbanisticamente a expansão mundial da Companhia Calçadista Bata. Hoje, o distrito, construído para comportar 10 mil habitantes, é habitado por cerca de 6 mil munícipes da cidade de Piracaia. Bom, agora que você conheceu um pouco mais as histórias, podemos dizer que você merece alguns pontos. Até porque você está assistindo o vídeo até o fim. Importante avisar também que o próximo depoimento será avaliado por ele e você corre também o risco de perder alguns pontos, caso você não curta, caso você não compartilhe e encaminhe essa matéria para outras pessoas. Mestre, o senhor acertou. E os dias piores chegaram, mas as suas aulas jamais serão esquecidas. Na realidade, muita gente não entendia as suas frases. Alguns não entendiam também a ideia do grupo, a ideia do coletivo. Mas hoje, todo mundo entende que o senhor não estava apenas dando aula de física, mas sim preparando o nosso futuro. Senhores, anotem. Se nós não nos prepararmos para os dias piores, os dias bons chegarão sem você perceber e a vida vai te tirar muitos pontos. Com vocês, o mestre Tuinho. É grato saber que até hoje você passa na rua, eles cumprimentam, falam. Pô, é gostoso, você pelo menos ser conhecido. Entende? Você não passou pela vida. Pelo menos um período você ficou conhecido. Eu dizia que não se preocupem, dias piores virão. Dias piores virão. Dias piores virão, quer dizer, houve muito isso daí. Mas para manter nele uma lembrança. E teve bastante coisa, eles mesmos sugeriam muitas frases, agora eu não lembro, mas sugeriam frases para ser ditas na sala de aula. Era gostoso, realmente era gostoso. A impressão que eu tenho é que o fundo do poço chegou. E tecnicamente só se pode subir. Então há uma possibilidade grande de que melhore daqui para frente. Agora sim podemos esquecer um pouco essa de dias piores. O que nós podemos aguardar é que dias melhores talvez virão. A ideia é o seguinte, hoje ninguém trabalha mais individualmente. Eu acho que deve ser raríssimo ter um cientista que trabalhe sozinho. Todo mundo trabalha em grupo. Então, a necessidade de você ensinar o cara a trabalhar em grupo sobrepõe a necessidade da própria aprendizado daquela matéria no momento. A física é importante, mas se ele puder aprender a trabalhar em grupo, é até mais importante que a física ele aprende a qualquer hora. E a trabalhar em grupo é uma questão de costume. Se você puder criar isso aí na mentalidade dele, é bom. E como é que você cria a mentalidade de trabalho em grupo? Quando você beneficia ou penaliza o grupo. Quer dizer, se o grupo vai bem,
é uma situação. Quando você tem uma coisa errada, o grupo vai mal. Por isso que a gente tirava os 5 pontos. Tirando os 5 pontos do grupo, eles passam a pensar melhor no que eles vão fazer. Ou dando 5 pontos, eu dei muito 5 pontos. Quando eles resolviam exercício. Então, já que você tem que quantificar o que você vai dar, o que você vai receber, o melhor é você fazer isso de forma em grupo. Eu espero que eles cresçam cada vez mais, tanto como economicamente, como profissionalmente, como culturalmente. A minha esperança é que eles realmente cresçam. Piracaia, que linda é, serras e rios estão aos teus pés, e Piracaia é paraíso, com sua ecologia nos oferece muita paz e alegria. Piracaia, que beleza, são teus peixes, tuas flores, a riqueza da cidade e também nossos amores. Piracaia é fascinante, ó cidade altaneira, vamos todos desfraldar a tua linda bandeira. Vê Piracaia, que linda é, serras e rios estão aos teus pés, e Piracaia é paraíso, com sua ecologia nos oferece muita paz e alegria. Piracaia, que beleza, são teus peixes, tuas flores, a riqueza da cidade e também nossos amores. Piracaia é fascinante, ó cidade altaneira, vamos todos desfraldar a tua linda bandeira. Vê Piracaia, que linda é, serras e rios estão aos teus pés, e Piracaia é paraíso, com sua ecologia nos oferece muita paz e alegria.